Já está com a... Ah, está aqui também, olha. Filhos de pastor é assim, viu, irmãos? Fica perto do altar o tempo todo. Não é, pastor Silvano? Eu quero agradecer a Deus e também agradecer ao Senhor pela vida do pastor Silvano, que nos concede essa oportunidade, pastor, de estar aqui servindo a igreja. Também ao pastor local, o presbítero Edivaldo, que nos convidou. Deus abençoe. Parabenizar as irmãs e os jovens também pela organização. E eu já entrei aqui e já estou sentindo a presença de Deus. Ele está nesse lugar. Está tudo muito lindo, irmãos. Deus abençoe. Como é bom quando o povo de Deus se reúne para adorar a Jesus, não é? Esse é o motivo do nosso encontro. É uma alegria para mim estar aqui também revendo minha irmã, meus sobrinhos, o Samuel e a Vitória. Uma alegria muito grande. Aproveitando que vocês estão de pé, irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Eu convido vocês a abrir a Bíblia comigo. O segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, nós vamos ler apenas o versículo de número 12. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. Glória a Jesus. Apenas o versículo de número 12. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 20, versículo 12. Aqueles que encontraram, digam amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim: Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Você pode repetir comigo? Eu vou estar lendo e você repete, por gentileza. Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Você pode orar comigo? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Ela é que nos instrui, que nos alimenta, que nos consola e nos corrige também, ó Pai. Eterno Deus, que mais uma vez essa noite o nosso coração esteja pronto, aberto, a ouvir a Tua voz, ó Senhor, e a receber com o coração aberto a semente da Tua palavra, e que ela possa germinar e dar fruto, Senhor, segundo a Tua vontade em nós. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar o seu assento, meu irmão. Meu amado, antes da gente começar a ministrar, eu quero agradecer a Deus por estar aqui com vocês e dizer que não é fácil estar aqui hoje, porque eu sou pastor de igreja local também, e o pastor Silvano há de concordar como é difícil, né, pastor? A gente, às vezes, deixar a congregação local para estar em outro lugar, mas é um privilégio muito grande estar aqui hoje. Eu sirvo ao Senhor ali na igreja em Mariana, e junto do pastor Ademir ali, já tem 8 anos que a gente está servindo a igreja ali, e Deus tem nos abençoado muito. Mariana ficou muito conhecida aí recentemente por aquele problema que teve, né? Aquela barragem próximo a nós lá, que foi uma tragédia muito grande, mas eu posso dizer para vocês que o livramento foi maior ainda, irmãos, porque era um distrito de apenas 600 pessoas, 600 habitantes, e se o rompimento da barragem tivesse acontecido pela madrugada, praticamente todos aqueles moradores iriam morrer. Mas graças a Deus, nós tivemos algumas perdas lastimáveis lá, de algumas crianças. Do distrito mesmo foram 3 pessoas, mas todo o restante se salvou, inclusive a maioria dos nossos irmãos que servem ao Senhor lá na igreja Assembleia de Deus em Bento, também foram
livres dessa tragédia. Deus deu um livramento muito grande. E nós pedimos oração pela região de Mariana, porque devido a essa tragédia, houve um abalo econômico muito grande na região, porque a empresa até hoje está parada e correndo o risco até de fechar as portas e causando demissão de muitos trabalhadores. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas, não é, meus irmãos? E a gente agradece a Deus pelo livramento e rogamos a oração de toda a igreja para que o Senhor nos dê recuperação na nossa região. Só para os irmãos terem ideia, a arrecadação mensal do município era em torno de 35 milhões de reais para aplicar no município e nas cidades vizinhas, né, nos distritos. Hoje a arrecadação está chegando a 12 milhões no município. Foi uma queda muito grande, mas nós cremos que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, amém? Então eu faço esse apelo a você: ore por nossa região, ore por nossa cidade, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, amém, meus irmãos? Amém. Queridos, nós lemos um texto aqui de uma oração feita por um rei. Esse rei é o rei Josafá. O rei Josafá está diante de um problema muito grande. Ele foi assaltado por uma notícia que não era muito agradável. Uma notícia que lhe tirou todas as forças, lhe tirou todo o rumo. Ele não sabia o que fazer. E Josafá, ele está numa situação adversa, que para ele é muito difícil de decidir e de tomar alguma atitude. Mas o rei Josafá, ele aprendeu muito bem com as lições que o seu pai lhe deixara, o rei Asa. Ele sabia que a única solução não estava nos homens, a única solução que ele precisava não estava na terra. A solução que Asa, ou melhor dizendo, que Josafá precisava, estava no Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! Josafá, ele recebe uma notícia dizendo que a sua porta, a porta de Jerusalém, existe uma confederação de inimigos. 3 reis se juntaram contra ele: os amonitas, os moabitas e os edomitas. 3 exércitos cerca Jerusalém para destruir Jerusalém, para acabar com tudo que existe dentro de Jerusalém. E a Bíblia diz que quando Josafá ele recebe essa notícia, ele sente no seu coração aquilo que todos nós sentimos diante de um problema, diante de uma circunstância adversa, de uma situação difícil. A Bíblia diz que o rei Josafá, diga comigo, teve medo. Ele teve medo. Isso a gente confere no capítulo 20, do versículo 1 até o versículo de número 3, onde a Bíblia vai dizer para nós que depois disso os moabitas e os amonitas com alguns dos meunitas entraram em guerra contra Josafá, e então informaram Josafá dizendo que um exército enorme vem contra ti de Edom e do outro lado do Mar Morto, e já estão em Hazazon Tamar, isto é, em Engede. E a Bíblia diz que Josafá teve medo. Quando ele recebeu essa notícia, o seu coração apertou, ele temeu. E aqui a gente vai aprender uma lição muito grande, que o problema, meus irmãos, não é ter medo. Ter medo é um sentimento comum de todo ser humano, seja ele crente ou não. O problema é o que ele vai fazer diante desse medo. Porque ter medo é comum. Agora alguns optam para dar lugar à coragem e enfrentar o que está vindo pela frente, e outros dão lugar à covardia e se esconder e fugir e pensar que ali chegou o seu fim. Mas graças a Deus que há aqueles que dão lugar à fé e à confiança no Senhor. Aleluia! Esses, diante da má notícia, diante do problema, diante da perseguição, diante da circunstância adversa, ao invés de se acovardar, ao invés de esconder, ao invés de fugir, ou ao invés de tentar afrontar o inimigo, enfrentar o inimigo com as suas próprias forças, ele faz o que Josafá fez. E a primeira coisa que Josafá fez, e o fez
fez obter vitória diante dos seus inimigos foi que Josafá, diga comigo, ele se pôs a buscar ao Senhor. Josafá não titubeou, meus irmãos. Josafá, ele não tomou outra atitude senão em buscar a face do Senhor. E aqui a gente aprende a primeira atitude que Josafá nos ensina que nós devemos ter diante de um problema que está além das nossas forças. Sabe aquela hora que a gente recebe a notícia que a enfermidade está no nosso corpo? Aquela hora que a gente recebe uma notícia de um problema, ou de uma traição, ou de uma decepção com alguém que nós mais confiamos? Sabe aquela hora em que nós recebemos a notícia de um problema na nossa família, em que foge o chão, em que a gente perde as forças, em que a gente se vê como Josafá se viu, nós não sabemos o que fazer? A primeira coisa que nós devemos fazer é fazer o que Josafá fez. E Josafá, jamais se esqueça disso, ele se pôs a buscar ao Senhor. Não é novidade para nós, irmãos, que a vida, ela é um cenário de grandes perigos, de grandes batalhas. Todos os dias nós estamos enfrentando problemas, dificuldades, inimigos reais, físicos e também espirituais. O crente, ele sabe que a batalha dele não é meramente no campo humano, pelo contrário. O apóstolo Paulo vai dizer para a gente lá em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade, contra os principados e potestades que estão nas regiões espirituais conspirando contra nós. O diabo, ele é o nosso arquival inimigo. Ele todos os dias nos espreita, nos rodeia, para nos observar, para ver o que se passa conosco. E olha, meu irmão, se tem um adversário que sabe o que acontece com você e o que se passa na sua casa, é Satanás, é o diabo. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 10, que ele fica diante de Deus dia e noite, acusando os nossos irmãos. Ele está à nossa espreita. Quando Deus recebeu a oração ali que vinha de Jó, que apresentava os seus filhos a Deus, a Bíblia diz que também junto com a oração de Jó se apresentou Satanás. E o Senhor, conversando com ele ali, perguntando de onde ele vinha, ele disse que vinha de rodear a terra e passear por ela. E Deus lhe faz uma pergunta interessante, dizendo: você tem observado meu servo Jó? E Satanás não titubeou em responder: sim, eu tenho observado teu servo Jó, e eu tenho visto o que o Senhor tem feito na vida de Jó. O Senhor tem lhe rodeado de bens, o Senhor tem lhe dado uma boa família, o Senhor tem lhe dado uma boa saúde. E eu quero que você observe que Satanás sabia muito bem como estava a vida de Jó. Ele sabia como estava a sua vida familiar, é porque ele estava observando isso. Ele estava vendo como é que estava a vida financeira de Jó, porque ele estava observando isso. Ele estava vendo como é que estava a saúde de Jó, porque ele estava atento a isso. E ele tentou dizer para Deus que Jó só servia ao Senhor porque ele estava gozando de uma boa vida financeira, de bons relacionamentos dentro da sua família, e que ele também estava gozando de uma perfeita saúde. Não se engane, meu irmão, o nosso inimigo está à nossa espreita. Ele está tramando planos e mais planos contra nós. Ele tem cercado a nossa casa, e o alvo dele é entrar, o objetivo dele é entrar, é destruir. Todos os dias o inimigo tem observado essa igreja, ele tem observado o que acontece entre vocês, e o objetivo dele é entrar, é destruir, é desunir, é fazer com que vocês não se entendam mais, e que ao invés de fazer a vontade de Deus, pelo contrário, começam a desobedecer a vontade de Deus. E o que eu quero dizer é que assim como em Jerusalém, os inimigos também estão à nossa porta,
eles também estão à nossa espreita, querendo nos atacar. E por vezes parece que eles estão maiores do que nós, ou têm mais poder do que nós. Por vezes, às vezes eles conseguem trazer problemas para nos assolar, que parece ser maior do que as nossas forças, ou talvez foge ao nosso controle. Como resolvermos esse problema? Mas ainda bem que você está aqui hoje e sabe a quem recorrer e a quem buscar. Diante dos inimigos, eles podem ser maiores, podem estar em maior número, mas nós temos a certeza que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que Josafá teve tanto medo que ele correu aos pés do Senhor e ele disse: Senhor, em nós não há força e nós não sabemos o que fazer. Mas Josafá fez uma declaração de um crente prudente. Josafá fez a declaração de um crente que conhece o seu Deus. Josafá, ele disse: em nós não há força e nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos continuam em ti. Meu irmão, às vezes você pode não saber o que fazer diante das dificuldades. Às vezes você pode olhar para si mesmo e achar que não tem mais força nem para reagir, ou para agir, ou para tomar alguma decisão diante dos problemas. Mas uma coisa que você tem que aprender aqui hoje com Josafá é que os seus olhos jamais podem se apartar do Senhor, porque é Ele que cuida de você, é Ele que dá vitórias a você, é Ele que traz providências para você, é Ele que traz soluções para a sua vida. E o interessante é que Josafá aprendeu com o rei Asa que se tem uma coisa que nós jamais podemos abandonar na nossa vida com Deus, é a vida de oração. É esse momento em que nós nos colocamos diante de Deus para declarar a nossa dependência de Deus. Quantos aqui essa noite dependem do Senhor? Josafá aprendeu isso porque o rei Asa teve 3 estágios da sua vida. E isso está registrado no capítulo 14 até o capítulo de número 16. Que a Bíblia vai dizer que Asa, no primeiro momento, ele começou o seu reinado buscando ao Senhor. Ele começou a reinar dependendo de Deus. E ele chega a declarar para toda Judá e para o povo de Jerusalém, dizendo: se estamos em paz, se estamos aqui, olha, gozando de perfeita paz, sem nenhuma guerra com os nossos inimigos, é porque nós temos buscado ao Senhor. Mas a Bíblia diz que veio um rei etíope contra Judá, com um exército de 1 milhão de soldados. O exército de Judá era composto de aproximadamente pouco mais de 300 mil homens. Mas a Bíblia diz que quando Asa ficou sabendo que o rei etíope veio contra Jerusalém com 1 milhão de soldados, ele fez aquilo que ele deveria fazer. Ele se pôs a buscar o Senhor. E quando ele foi falar com Deus, ele disse: Senhor, diante dos poderosos, nós os fracos só temos uma coisa a fazer: buscar o Senhor que pode nos dar vitória. E a Bíblia diz que quando Asa faz essa oração, Deus, ele acolhe a oração de Asa e põe para fugir o exército de 1 milhão de etíopes com apenas 300 mil soldados de Judá. Mas quando Asa obteve essa vitória, Deus manda um profeta até Asa e dá um alerta a ele, um conselho, dizendo: olha, Deus te deu essa vitória, porém Deus estará com vocês enquanto vocês continuarem buscando a face dele. Deus aceitará vocês enquanto vocês estiverem se humilhando perante ele, porque se vocês o rejeitarem, ele também os rejeitará. Deus alertou Asa, dizendo: Asa, um crente verdadeiro não busca a Deus apenas no momento da prova. Um crente verdadeiro não busca o Senhor somente no momento da privação, da tribulação, da dificuldade ou da angústia. Um crente verdadeiro, ele busca o Senhor incessantemente em todos os momentos da sua existência. Pode estar passando por lutas e problemas que ele está buscando ao Senhor, mas pode chegar um momento de bonança, de alegria,
de vitória, que ele também continua buscando ao Senhor. E nessa noite Deus vem falar para mim, para você e para essa igreja, que se quisermos viver uma vida de constantes vitórias, não é somente nos momentos de lutas que nós devemos nos curvar diante do Senhor, mas também quando tudo vai bem, nós precisamos continuar declarando a nossa dependência do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer para nós que Asa não deu ouvidos ao profeta. E de repente chega um dia em que Asa está próspero, Asa está com um exército numeroso, Asa tem boas alianças políticas e bons relacionamentos. E de repente o rei do norte de Israel vem contra Judá. E quando ele vem atacar Judá, Asa fez o que ele não deveria fazer. Ao invés de buscar e depender do Senhor, Asa dependeu dos seus recursos. Asa dependeu da sua força. Asa dependeu da sua habilidade política. Asa dependeu das suas alianças. E a Bíblia diz que ao invés dele ir ao Senhor, ele foi ao rei da Síria. Ele pagou ao rei da Síria: eu vou te pagar muito ouro para que você me ajude nessa batalha contra Israel. A Bíblia diz que Deus enviou um profeta até Asa dizendo: que loucura você fez. Porventura o exército de Israel era maior do que o exército dos etíopes? Não era. Mas porque você não dependeu de Deus, mas sim de homens, você vai ser derrotado. E além de ser derrotado, daqui para frente você vai viver em constante guerra. Meu irmão, maldito é o homem que deixa de confiar no Senhor para confiar nos seus próprios recursos. Maldito é o homem que deixa de confiar no Senhor para confiar na sua própria sabedoria. Maldito é o homem que deixa de confiar no Senhor para confiar na sua própria força. O profeta Jeremias nos alerta no capítulo 17 dizendo que se alguém tem que se gloriar, glorie-se em conhecer ao Senhor e saber que Ele é Deus que faz justiça e misericórdia sobre a terra. Não se glorie o homem na sua força, nem na sua sabedoria, nem nos seus bens ou nas suas riquezas. Meu irmão, você que está aqui hoje precisando de algo da parte do Senhor, continue buscando ao Senhor. Mas você também que está aqui hoje, que já clamou, já passou pela prova e hoje está cantando o hino da vitória, vai um alerta de Deus: continue buscando ao Senhor, continue dependendo do Senhor, porque as situações adversas podem vir por aí, quem sabe maior do que você já enfrentou, mas se você continuar dependendo do Senhor, o Senhor pelejará por vós. Asa teve um fim muito triste, porque a Bíblia diz que ele foi acometido de uma enfermidade grave. E a Bíblia sinaliza no final do capítulo 16 de 2 Crônicas que apesar da doença de Asa ser grave, ele não buscou ao Senhor e preferiu confiar nos médicos. Sabe o que aconteceu com Asa? Ao invés de ser curado, ele morreu. Ao invés de receber o milagre de Deus, ele sucumbiu. Ao invés de ser socorrido por Deus, ele preferiu confiar nos médicos. E vai um alerta para mim e para você aqui hoje. Deus pode dar habilidades a homens, Deus pode dar-nos recursos, Deus pode dar sabedoria e inteligência aos homens, mas ainda o controle da vida e desse universo está nas mãos do nosso Deus. Ele é aquele ainda que confunde a medicina. Ele é aquele ainda que confunde a mente dos homens, que traz à existência as coisas que não existem, e que luta em favor dos fracos e confunde os poderosos, porque Ele é Deus soberano acima de todas as coisas. Josafá sabia que Asa cometeu todos esses erros, e Josafá não titubeou quando ele viu que o inimigo estava à sua porta, que ele era maior do que ele.
que a situação fugia do seu controle, ele se pôs a orar. Coisa boa é quando um crente não se esquece de orar, meu irmão. Nós devemos orar sem cessar. O apóstolo Paulo nos alertou em Romanos 12:12, que nós devemos nos alegrar na esperança, sermos pacientes na oração, na tribulação, na provação, e sermos perseverantes na oração. Sabe por quê, meu irmão? Quando nós oramos, nós reconhecemos as nossas limitações, mas ao mesmo tempo nós exaltamos o poder de Deus. Quando nós dobramos o nosso joelho no chão, nós dizemos: Senhor, eu não posso, mas eu bem sei que tudo pode e que nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Quando nós dobramos o nosso joelho no chão, nós dizemos: Senhor, esse problema está para além das minhas forças, para além das minhas habilidades administrativas, mas eu sei que em tuas mãos há força e poder, e que ninguém poderá te resistir. Quando nós oramos, nós reconhecemos as nossas limitações e exaltamos o poder de Deus. Meu irmão, se você entender essa noite quanto poder há no seu Deus, e como através da oração você pode mover a sua mão, você vai ter a certeza daquilo que Ele declarou, que por causa da opressão do justo e do gemido do necessitado, eu me colocarei agora de pé no meu trono, diz o Senhor. Não importa a situação que você estiver enfrentando, não importe as circunstâncias que você estiver atravessando, mas se você cravar os seus joelhos no chão, colocar a tua boca no pó e depender de Deus, você receberá a resposta e Ele lutará em seu favor. Se tem alguém que crê nisso nessa noite, diga glória a Deus. Diga comigo assim: Josafá orou. E quando é que Josafá orou? Josafá orou no momento oportuno. Josafá orou naquele momento em que o inimigo estava à sua porta. E aí vai um alerta para mim e para você. O nosso inimigo está todos os dias na nossa porta. Se você deixar de orar, ele pode entrar e fazer uma arruaça na sua vida. Se você deixar de orar, jovem, talvez o pecado pode ocupar espaço em seu coração. Se você deixar de orar, crente, talvez você pode se esfriar e dar lugar à carne, e o Espírito de Deus não ter mais liberdade de operar em você, na sua vida ou na sua igreja. Se a igreja deixar de orar, ela começa a tapar os ouvidos para a voz do Espírito e começa a deixar a carne falar mais alto. Mas se a igreja continuar orando, as portas da igreja vai estar lacradas para Satanás. Ele vai ter que ficar lá fora e cumprirá o que a Escritura diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Satanás não tem como agir no meio de um povo que está em constante oração. A Bíblia diz que Josafá orou quando teve medo. Será que o teu coração está com medo aqui hoje? Será que você está atordoado com o problema que ficou em casa? Será que você está aqui hoje pensando no problema que você vai ter que resolver amanhã? Será que você vai estar aqui hoje pensando numa circunstância que você está atravessando, que aparentemente é maior do que as suas forças? Se você está aqui hoje com o seu coração com medo, Deus está aqui para te encher de coragem e para te dizer: fique tranquilo, meu filho, eu estou lutando por você. Josafá, ele orou, e na sua oração ele fez uma confissão sincera: Senhor, em nós não há força, e nós não sabemos o que fazer, porém os meus olhos continuam em Ti. Em quem estão os seus olhos essa noite, meu irmão? Se os seus olhos continuam no Senhor, fique tranquilo. Ele está olhando em seu favor, Ele está trabalhando por você. Ele trabalha por aqueles que nele esperam. A sua vitória não virá da terra. A solução para o seu problema não virá apenas dos homens. E a nossa tendência às vezes é confiar nos nossos recursos. Às vezes, quanto mais abastado um crente é mais tendencioso ele errar do que aquele que é privado de alguns recursos. Porque quanto mais recurso você tem na mão,
menos você olha para o Senhor que te fez e que te criou e cuida de você. E a tendência às vezes é apenas confiar nos homens, nos seus recursos, nas suas habilidades, mas ainda Deus está à procura de uma igreja que continua confiando inteiramente no Senhor que fez os céus e a terra. Deus está à procura de crentes que pode até saber humanamente resolver o problema, mas não toma nenhuma decisão sem antes consultar para saber qual é a vontade do Senhor. Meu irmão, sabe por que muito crente hoje tem errado? Porque tem precipitado nas decisões, tem precipitado no falar, tem precipitado na maneira de agir, tem precipitado na maneira de se relacionar, tem precipitado em todas as suas decisões. Mas em nome de Jesus, que a palavra de Deus venha te alertar essa noite: antes de tomar qualquer decisão, antes de assinar qualquer acordo, antes de fazer qualquer projeto, se coloque a buscar ao Senhor para saber qual é a direção, qual é a vontade dele para a sua vida. Porque Josafá nos ensina que a primeira coisa que devemos fazer quando enfrentamos as situações adversas, diga comigo, nós devemos buscar o Senhor. Buscar o Senhor, meus irmãos. Eu tenho dito na minha igreja, pastor Silvano, que um crente fiel não caminha de pé, ele caminha de joelho. Um crente quer viver de vitórias em vitórias. Ele não é bobo e não é tolo. Ele sabe que luta não vai faltar, mas se ele estiver em constante oração, ele sabe quem pelejará por ele. Se você quer viver uma vida de vitórias como Josafá viveu, não caminhe de pé, caminhe de joelhos. Porque se você caminhar de joelhos, o seu Deus vai estar de pé em seu favor. Quantos creem nisso, digam glória a Deus. A segunda coisa que Josafá fez, a Bíblia diz que além dele buscar ao Senhor, a Bíblia vai dizer para nós que Josafá, ele deu ouvidos à palavra do Senhor. Ele ajuntou todo o povo de Judá, colocou mulheres, homens, crianças para buscar ao Senhor. E quando eles estavam todos juntos, no versículo 13 a Bíblia diz que eles estavam de pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação e disse, no versículo 15: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor vosso Deus. Meu irmão, a segunda coisa que Josafá fez para obter vitória diante dos seus inimigos e diante dos seus problemas é que ele deu ouvidos à palavra do Senhor. Um crente que não dá ouvidos à palavra de Deus, ele está fadado ao seu fracasso espiritual. Um crente que fecha e tapa os seus ouvidos à voz do Senhor, ele não caminhará muito tempo com o seu Deus. O inimigo vai achar a porta aberta para agir na vida dele, porque o pedido do salmista foi esse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Josafá, ele deu ouvidos à palavra de Deus. E meus irmãos, nessa vida nós escutamos muitas vozes. Existe a voz da consciência e a voz da carne, que às vezes nos sugere, nos induz a agir como ela pensa, como ela raciocina, como ela acha que deve ser. Nessa vida nós também ouvimos a voz do mundo, que é cheia de vozes ímpias, querendo nos dizer, nos aconselhar do que devemos fazer. Nessa vida também nós também ouvimos sugestões do diabo. Pastor, é possível um crente ouvir sugestões do diabo? Sim. A Bíblia diz que no deserto o diabo foi sugerir coisas para Jesus, dizendo a ele o que deveria fazer. Mas bendito é o crente que tapa os seus ouvidos para todas as outras
suas vozes e abre os seus ouvidos para que o Espírito de Deus diz à igreja. Bem-aventurado é o crente que tem os seus ouvidos bem limpos e antenados ao que a palavra de Deus nos diz. Meu irmão, a palavra de Deus diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medida de dia e de noite. Para quê, pastor? Para fazer tudo conforme o que nela está escrito. A Bíblia diz que o povo estava juntado como nós estamos aqui, que o povo estava reunido como nós estamos aqui, e de repente veio o Espírito de Deus. E se levantou um profeta para dizer: assim diz o Senhor. E o que o Senhor está dizendo? A primeira coisa que o Senhor disse para eles: não tenham medo e nem fiquem desanimados por causa desse grande exército, porque nessa guerra não tereis que pelejar, sou eu que pelejarei por vós. Meu irmão que está aqui hoje, não importa o que você enfrentar na sua vida, as suas lutas podem ser maiores ou menores do que antes, não importa. As situações podem ser novas ao teu redor, mas se tem algo que você jamais pode deixar de fazer para tomar as suas decisões, para agir, é tapar os ouvidos para a palavra de Deus. Se você não tomar cuidado, o teu casamento vai acabar se você não ouvir a palavra de Deus. Se você não tomar cuidado, o teu ministério vai afundar se você não ouvir a palavra de Deus. Se essa igreja não dar ouvidos à palavra de Deus, ela está fadada ao fracasso. Benditos são aqueles que não negociam a palavra de Deus. Abrem mão de todos os conselhos, mas dos princípios, dos valores e da voz do Senhor não abre mão. Aleluia. Se você quer ter uma família bem sucedida, se você quer ter um futuro bem sucedido, se você quer ter um casamento bem sucedido, se você quer ter um ministério bem sucedido, dê ouvidos à palavra do Senhor. Não abra mão da palavra de Deus. E nós somos um povo que temos que nos reunir para ouvir a palavra de Deus, porque ela é a espada do Espírito. Por ela nós cremos, por ela nós vivemos, por ela nós somos sustentados. Ela é o nosso alimento, ela é a nossa riqueza, ela é que nos instrui. É a palavra de Deus, meus irmãos, e nós devemos ouvir a palavra de Deus, porque se não dermos ouvidos à palavra de Deus, nós iremos desanimar. Se nós não dermos ouvidos à palavra de Deus, nós iremos dar lugar à incredulidade, à dúvida, ao medo, à covardia. Se nós não dermos ouvido à palavra de Deus, nós iremos sucumbir diante dessa vida. Mas se nós dermos ouvido à palavra de Deus, nós vamos compreender que se Deus está do nosso lado, pode vir o inimigo que for, que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Olha o que Deus estava dizendo para eles. Deus estava dizendo que essa peleja não é vossa, mas essa peleja, ela é minha. Deus estava dizendo para eles que eles não teriam que pelejar. Eu quero dizer para você aqui hoje, que Deus está acompanhando o que você está enfrentando, a luta que você passa no seu lar. Deus, Ele conhece a sua situação. Deus conhece o nosso estado individual e o que está acontecendo com cada um de nós. Deus, meu irmão, Ele nos acompanha tão de perto, que quando Ele envia as cartas às igrejas da Ásia, Ele descreve o que estava acontecendo com cada uma. Ele sabia qual era pobre materialmente e qual era rica materialmente. Ele sabia em cada localização onde cada uma estava, quais eram as lutas que eles enfrentavam. E sabe por que disso? Porque Deus, Ele está cuidando de cada um dos seus filhos individualmente. E é por isso que Ele está dizendo para mim e para você aqui hoje: essa guerra não é sua, essa guerra é minha.
Se você está servindo ao Senhor com fidelidade, com lealdade, mas está enfrentando perseguição, está enfrentando problema em casa, está tendo dificuldades financeiras, está passando por tribulações, Deus está dizendo: você não está nessa guerra sozinho, você não vai ter que pelejar sozinho, eu estou guerreando por você e com você. Por isso Ele está dizendo: não tenham medo e não se assustem diante dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas essa peleja é de Deus. Meu irmão, vocês fiquem tranquilos. Sabe por quê? Porque a peleja da Assembleia de Deus aqui do bairro Braúnas não é uma peleja deles somente, dessa igreja somente. Essa peleja também é de Deus. Sabe por quê que essas portas, ao invés de fechar, elas vão continuar abertas e esse templo vai crescer? Porque essa peleja não é sua, essa peleja é de Deus. Pode o inferno se reunir, pode Satanás tentar, pode juntar 1 milhão de demônios contra esse povo, mas se nós continuarmos com o joelho no chão, dando ouvidos à palavra de Deus, o inferno vai ter que recuar, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu sinto o poder de Deus nos revestindo aqui essa noite. Eu sinto a autoridade de Deus sobre este templo essa noite. Sabe por quê? Deus está dizendo: se Ele tem um povo que dá ouvidos à sua palavra, Ele está pelejando por nós. Essa mocidade comemorará muitos outros aniversários, esse ciclo de oração também. E assim, quando Deus der vida e tempo para a gente nessa terra, nós viveremos de vitória em vitória. Nós viveremos de vitória em vitória. Sabe por quê? Não importa o tamanho da multidão, não importa o tamanho dos problemas, Deus está dizendo: essa peleja não é vossa, mas essa peleja é minha. E veja o livramento que Deus nos dará. Irmão que está aqui, nós estamos vivendo um momento interessante na nossa existência, na nossa história. Pessoas estão apressadas querendo resultados rápidos. Pessoas estão querendo soluções mágicas, e isso para a fé é um problema muito grande. Porque na caminhada com Deus, nós aprendemos que o soberano é Deus e não nós. Que quem é servo somos nós e não Deus. Então Deus age na hora certa, no momento certo, conforme a sua soberana vontade. Agora tem muito crente por aí querendo colocar Deus contra a parede, querendo pressionar Deus, dizendo: se Deus não fizer, Ele desvia. Se Deus não agir, Ele desanima. Ah, que saudade que eu tenho daquelas irmãs do ciclo de oração, que estavam passando um problema difícil. E eu ouvi um testemunho de uma que sofreu um problema tão grande em casa, com pressões tão fortes psicológicas do seu marido que não é crente, que fazia de tudo para ela não servir ao Senhor. E ela enfrentava problemas dificílimos. Seu marido a privava, a ameaçava, e algumas vezes chegou até imprimir contra ela violência doméstica. Mas dizem que quando dava oportunidade para essa irmã na igreja, ela subia no púlpito, abria o hino 25 da harpa cristã e cantava: meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo para mim. Meus irmãos, Deus está à procura de irmãs que ainda perseveram na sua presença, de gente que está vendo o exército à frente, de gente que está sofrendo um problema dentro de casa, mas sabe que o teu Deus vai agir em seu favor, mas sabe que na hora certa Deus mandará a vitória. Deus está à procura de crentes como José, que podem lançar ele na cova, mas ele está confiando em Deus. Podem vender ele como escravo, mas ele está confiando em Deus. Pode acusar ele do que ele não fez, mas ele está confiando em Deus. Podem jogar ele na prisão, mas ele está confiando em Deus, porque a certeza que ele tem é essa: o mal que intentaram contra mim, o meu Deus converteu em bênção.
Quem dá ouvidos à palavra de Deus, meu irmão? Quem dá ouvidos à palavra de Deus, crê que há um Deus que trabalha em nosso favor. Quem dá ouvidos à palavra de Deus entende que a nossa vida não é como uma lasca de madeira à deriva em alto mar, jogada pelas ondas de um lado para o outro, levada para qualquer lugar. Que a nossa história tem um diretor, que a nossa navegação tem um comandante, e o seu nome é Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem me dirige, quem te dirige não é o destino. Quem me dirige, quem te dirige não é a sorte. A nossa vida não está na mão de homens, a nossa vida não está na mão de circunstâncias, a nossa vida não está na mão de coisas, a nossa vida está na mão do general dos generais, aquele que vive para sempre. Ele é o Senhor. Que andalarabachei, que andalagaramaca, andalagaramanai. Podem fazer o que for, mas nunca deixe de dar ouvidos à palavra de Deus, porque ela nos faz uma pergunta, e a pergunta que a palavra de Deus nos faz é essa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Está difícil, minha irmã, continua perseverando. Está difícil, minha irmã, continue dependendo de Deus. Estão te humilhando demais, meu irmão. Se humilhe perante a potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele te exaltará. Não tente dirigir a mão de Deus em teu favor. Apenas confie que Ele está lutando por você, se você permanecer fiel a Ele, buscando a face dEle. Deus naqueles dias estava dizendo para eles que se eles crescem no Senhor, eles estariam seguros. Nós precisamos compreender, irmãos, que nós estamos seguros quando nós cremos no Senhor e quando nós confiamos na sua palavra. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui hoje. Por que eu estou insistindo nesse ponto que Josafá deu ouvidos à palavra de Deus? Porque é pela palavra de Deus que vem o conhecimento de Deus. Nós não podemos conhecer ao Senhor se não formos revelados através da sua palavra. Se nós desprezamos a palavra de Deus, nós nunca conheceremos quem é o nosso Deus. E hoje no nosso meio há muita falta de conhecimento de Deus. Tem